quero ser atleta agora espiritual. Eu vou explicar. A gente começa como um atleta, ou fazendo exercícios, a gente começa muito na vida com a mente, né? Então a gente está aprendendo, a gente quer aprender tudo quando a gente é jovem, né? Então a gente vai para a escola, a gente vai aprender uma profissão, focado muito nisso, né? Em aprender, em... Eu sinto o seguinte, que agora é a época de exercitar a minha alma, entendeu? A minha necessidade, a minha sede agora é de parar, de meditar, de estar com a natureza. Vocês estão vendo aqui, eu sou muito pagã, né? Paganista, eu gosto da natureza. Então, eu quero, é um momento agora, esse é o meu exercício. Tem pessoas que vieram ao mundo para serem especialistas. Isso é muito importante. O especialista vai fundo naquele assunto e vai ali tendo uma única vida, uma única paixão, mas vai também transformando o ambiente. A pessoa multipotencial, ela é a pessoa da abertura para o novo. Ela busca novas paixões, ela se interessa por outros aprendizados e vai trazendo essa inovação para dentro da especialização. E claro, cada pessoa tem a sua forma de viver e todas elas são legítimas e bastante importantes. Eu trago a questão da multipotencialidade olhando aí para o teu currículo, dessa mulher que se reinventa, que está aprendendo, que agora está interessada em espiritualidade e em ser uma atleta espiritual. Isso também não é um novo conhecimento, isso também não acrescenta a sua cesta de metamorfoses que você é. Olá, e começa agora o episódio número 29 de Um Caos à Parte. Eu sou Noêmia Colonna, tenho 51 anos, sou jornalista e uma mulher multipotencial que tem cultivado diferentes paixões e interesses ao longo da vida, mas que só agora, na maturidade, abraçou essa diversidade aparentemente caótica, transformando-a em propósito. Uma de minhas paixões é contar e ouvir histórias de mulheres maduras como eu, que também estão nessa jornada de valorizar e abraçar as suas trajetórias, paixões e múltiplas potencialidades como um verdadeiro caos à parte. Aquele caos que eu sempre digo que de bagunça não tem nada. É apenas um jeito de termos mil lados e interesses e mesmo assim sermos mulheres inteiras. Eu já sei que ser uma pessoa multipotencial faz de mim alguém que está sempre pronta a descobrir e aprender um assunto ou atividade nova. Ser a especialista em um só tema não é para mim. Ter apenas uma única vida também não é. Eu preciso me reinventar para ver sentido em minha existência. E essa reinvenção não precisa ser complicada. Pode ser adotar um penteado ou um novo corte de cabelo, mudar a disposição dos móveis da minha casa, escolher um caminho diferente para ir para o mesmo lugar todos os dias, trabalhar em um cômodo diferente da casa, aprender uma nova língua, deixar um emprego que já não me completa e começar um novo ou simplesmente mudar de país. Calma, eu estou sendo irônica ao final da minha citação, mas estou sendo verdadeira, porque eu já fiz tudo isso. E faço, continuo fazendo. Eu não vejo dificuldades quando se trata de me reinventar. Não importa se as ações são pequenas ou grandes, o importante é me abrir para o novo para que eu escreva novas histórias todos os dias. A minha mais nova história é sobre minha paixão pela interpretação. Depois de existir muitos anos em inglês e de ser muitas vezes convidada para eventos a fim de interpretar do português para o inglês artistas e personalidades brasileiras, eu decidi me aprimorar e estudar a fundo essa profissão. Não me fiz de rogada. Me matriculei numa especialização onde por 15 meses eu vou aprender a arte e a origem histórica deste ofício de transmitir e comunicar a fala de alguém em outra língua, mantendo e passando a mesma entonação e impacto do que é falado para o público. São tantos tipos de interpretação. Existe a interpretação simultânea, aquela tipo a da festa do Oscar, onde o intérprete fala junto com o interpretado. Tem a consecutiva, em que o intérprete ouve um pedacinho da fala do palestrante e depois interpreta para a língua estrangeira. Tem a sussurrada, aquela feita ao pé do ouvido e que a pessoa tem que estar bem cheirosa para não dar bandeira de tanto que uma fica perto da outra e por aí vai.
Meus olhos brilham a cada descoberta e volto à sala de aula e agora cadernos digitais para anotar tudo sobre este novo mundo que se descortina para mim e que pode me levar a lugares que eu ainda nem imaginei. Atualmente, eu tenho 5 projetos. Trabalhar em meu emprego regular e corriqueiro, produzir e gravar este podcast, além de divulgá-lo com estratégias de marketing digital nas redes sociais. Estudar alemão, frequentar as aulas do meu curso de interpretação e escrever um livro. Para dar conta de tudo isso, eu tive que dar um tempo em minhas aulas de canto que adoro, parar de participar de um clube do livro maravilhoso e assistir menos séries e documentários no streaming que me relaxam. E olha que eu estou falando apenas do presente. Se eu for listar todas as vidas que eu tive no passado, o podcast se tornaria uma série com muitos episódios. Eita, será que não é uma boa ideia produzir algo assim também? Deixa pra lá. Minha cabeça multipotencial não para. Segundo especialistas em multipotencialidade, pessoas multipotenciais são exploradoras por natureza e não se contentam em aprender uma única coisa. A gente também não se contenta com as respostas prontas que a sociedade tende a nos impor. A gente questiona, expandimos os nossos horizontes, nos apaixonamos por novas ideias, conceitos e projetos e vamos colocando o pé na estrada atrás de novos cenários, sabores e cores para preencher a nossa alma faminta por aprendizado constante e inovador. Carregamos dentro de nós a vastidão de universos diversos. E quando a maturidade chega, essa multiprodutividade não para, ela só adquire uma nova roupagem. A gente passa a entender a importância da pausa, porque, embora a nossa mente nos leve a buscar novos e mais horizontes, o nosso corpo nem sempre consegue acompanhar a velocidade do nosso pensamento. E vamos pisando o pé no freio, tentando escapar da pressão para sermos produtivas o tempo todo. Vamos entendendo que cada fase da vida tem o seu propósito. Há momentos de intensa criação e momentos de pausa, e uma nova metamorfose surge, florescendo uma nova pessoa. Qual a minha convidada de hoje, Cássia Freire Handick, uma mulher multipotencial de 62 anos que desde cedo mostrou uma alma inquieta e curiosa pelo mundo. Aos 15 anos, ela se mudou para a Inglaterra, onde viveu até os 18, dando início a uma vida pelo mundo. De volta ao Brasil, ela se formou em Letras, Inglês e Literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tornando-se uma professora licenciada. Sua carreira educacional floresceu na cultura inglesa, onde atuou por 25 anos como professora e gerente de filial. E não parou por aí. Ela foi passar uma temporada na Suíça e depois se mudou para a Alemanha, onde vive há 14 anos. Deu uma pausa na vida de professora de inglês e criou uma empresa de turismo especializada em conectar pessoas a culturas e experiências únicas em Berlim. Ao longo da vida, ela passou por vários casamentos, histórias de amor, recomeço e aprendizado. E hoje é também uma conhecida criadora de conteúdo no Instagram, onde compartilha sua vida em Berlim, suas aventuras e suas viagens. Com uma vida marcada por mudanças, escolhas corajosas e reinvenções, ela representa uma força feminina e multipotencial que se transforma sem medo e floresce em cada novo capítulo que está escrito nas páginas de um livro sobre a vida dela, o Protea, que acaba de ser lançado e escrito pela escritora Renata Oliveira Moraes Lacerda. Muito bem-vinda, Cássia, ao meu Caos à Parte, e eu queria saber de você como é ser essa mulher multipotencial que não para de criar e continua criando agora, contando as suas histórias pelo livro Protea, que foi escrito sobre você. Bom dia, Noêmia. Muito obrigada, né, pelo convite, por eu estar aqui. Estou muito feliz, né? Muito bonita a sua introdução, né? A sua vida, tá? Essa vida de uma mulher forte. E hoje em dia eu tenho falado de uma mulher proteia, né? Porque a proteia é o símbolo aqui da transformação, da metamorfose, né? E várias de nós somos assim, né? Talvez até todas nós tenhamos essa essência, né? Mas nem sempre
exploramos por medo ou por falta de oportunidade, Sim. né. E a gente também tem que ser agradecida, porque a gente conseguiu, a gente teve, né, chance de fazer isso, a gente teve, sei lá, uma família, uma vida que nos deu essa oportunidade, né, então sempre tem esse lado de gratidão, né, eu tenho isso também, porque às vezes as pessoas querem, mas não podem, né, estão vivendo com salário mínimo e tem que fazer o que dá, né, e a gente conseguiu e realmente, eu nunca pensei que eu fosse me tornar essa mulher, eu era uma menina muito tímida na escola, né, até sofri um pouco de bullying, né, isso tudo vocês vão ver no livro. Eu era meio CDF, né, e ela é quietinha, tímida e era muito adiantada, então as outras meninas já eram mocinhas, eu ainda estava com a boneca, então isso tudo gerou alguns conflitos na escola, e eu nunca pensei que eu fosse virar essa mulher que hoje em dia eu sou uma influencer fazendo todo dia stories, né. E uma influencer e tanto, né, Cássia? O seu Instagram bomba, mais de 10.000 seguidores e essa mulher de 62 anos tão ativa. Como é que você se sente ao ver a sua história sendo abraçada e influenciando tantas outras mulheres e de várias idades, né, Cássia? Sim, isso também foi uma surpresa para mim, porque eu comecei a usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho. Como eu abri uma firma de turismo, eu mostrava Berlim, paisagens, lugares, né, mas eu não falava. Até que um amigo meu, diretor de marketing, ele falou: "Você tem que falar com o seu público". Eu falei: "Como? Que é isso? Eu, né?" E a gente até fala da idade, né, eu já com 50 anos, né. Ele: "Sim, por isso mesmo, né, você tem muita experiência para passar, você, né, tem muito o que dizer". E aí eu comecei, né, comecei claro, no começo era caótico, eu não sabia muito bem o que dizer, hoje em dia eu faço com a facilidade enorme, mas aí eu fui percebendo que as pessoas se interessavam, e principalmente mulheres, eu tenho mulheres que me acompanham há vários anos, né, que se tornaram amigas, algumas a maioria das minhas seguidoras, das minhas amigas aqui na Alemanha, eram minhas seguidoras, né. E tem mulheres que compartilham problemas, dificuldades, medos. Tem mulheres que gostam das roupas, vivem perguntando o que eu visto. Tem mulheres que gostam de saber do relacionamento. E elas compartilham muitas coisas comigo, então eu fui vendo que eu era um veículo, né, porque eu também nunca acho que sou eu, Cássia, eu sou um veículo de algo maior, né, como você é jornalista e está aqui falando, nós somos veículos, a vida escolheu a gente para falar, né, com essas pessoas. E foi daí também que eu tive mais força para escrever esse livro junto com a Renata, né. Além de eu querer contar, dividir a minha vida, eu acho também que eu tenho ali algumas, falas que podem ajudar algumas mulheres que estejam em dúvida, né, que estejam receosas de tomar um passo mais corajoso. Gente, vamos tentar, né, quando vem alguma coisa, a vida dá alguma coisa para gente, mergulha, entendeu? Ali vai fazer sentido depois. Cássia, como é que você veio parar aqui na Alemanha e começar toda essa sua vida tão diversa, que foi, né, começar essa empresa de turismo, parar de ser uma professora de inglês renomadíssima no Brasil, era gerente de uma filial da cultura inglesa, né, uma das escolas mais tradicionais do Brasil, abrir essa empresa de turismo. Conta aí pra gente como é que Cássia, versão Alemanha, começou e por quê? Bem, realmente eu tinha uma carreira sólida no Brasil, né, eu tinha um emprego muito bom na cultura inglesa, eu fiz toda uma carreira, desde professora, estagiária, até gerente de filial, e era gerente da filial Leblon, no Rio de Janeiro, né. Então, é um certo peso, a pessoa para ser gerente dessa filial tem que saber lidar, né, com esse público, eu tinha muitas pessoas, artistas, políticos, né, então tem que saber lidar com esse público, porque a gente tem que, usar as regras, né, da empresa, né, e com o público que quer fazer as próprias regras, né, então é uma saia justa e eu conseguia fazer bem, eu tive várias, ganhei vários prêmios de satisfação do cliente, né, então eu fazia bem e depois a cultura inglesa também me convidou para fazer um MBA,
né, então realmente elas escolhiam, assim, pouquíssimos gerentes por ano ou gerentes para isso, então realmente eu fiz uma carreira na cultura inglesa, então eu estou dizendo isso porque com tudo isso, com o meu apartamento, com tudo, eu peguei 2 malas e me mudei para a Alemanha, né. Por quê? Bem, primeiro eu não tenho filhos, eu não consegui ter filhos, né, eu sou livre e eu conheci um alemão, né, eu tinha me separado, estava sozinha e esse alemão era muito inteligente, muito cheio de amor para dar, e me convidou para vir aqui, eu vim nas minhas férias e eu adorei Berlim, né, eu adorei Berlim, eu é uma cidade multicultural com, né, muitos museus, muitas atrações, eu fiquei encantada pela cidade, e aí ele insistindo, eu acabei então largando tudo e vindo para cá. Só que quando eu cheguei aqui, né, não era exatamente, né, como eu esperava, principalmente ele, né, acontece muito isso com nós brasileiras que conhecemos um alemão no Brasil, ele não estava de férias, ele estava trabalhando, estava no congresso, mas eles ficam mais relaxados, mais, né, no Brasil. E quando a gente chega aqui, né, no dia a dia, é bem diferente. As Uau, muda atrações, eu fiquei tudo. encantada. PhD em física, né, então ele é um homem, né, complexo, diria assim, né, e ficou pesado demais. E também me diminuindo muito, né, não acreditando em mim. E eu dava aulas de português e de inglês aqui, que era a minha profissão, nunca pensei em fazer nada, né. Mas a vida, né, trouxe uma brasileira que me pediu para acompanhar um casal de amigos que vinha para Berlim, não encontrava nenhum guia, não falava nem inglês nem alemão. E eu, a princípio não quis, mas ela insistiu, eu falei: "Ok", porque eu postava fotos, ela via que eu conhecia bem a cidade, fotos com conteúdo, resolvi acompanhar esse casal e como eu tinha feito o MBA, era gerente, eu analisei, eu falei: "Olha, não tem esse nicho no mercado", só tinha guias que faziam trabalhos bem em algum lugar, e aí eu resolvi abrir a Berlim VIP, né, eu criei a Berlim VIP, porque como eu trabalhei no Rio com o público VIP, eu tinha toda uma expertise que aí eu apliquei aqui. Então eu sou muito grata à cultura inglesa, porque todo o meu sucesso, eu acho, no meu negócio, vem de tudo que eu aprendi lá, né, nós fizemos muitos cursos lá e eu usei tudo isso aqui e sabia lidar com esse público, e aí eu fiquei diferenciada, né, uma guia diferenciada, e o negócio foi crescendo rapidamente. E o meu ex-marido, ele ria de mim, né, ele falou: "Você vai contar a história da Alemanha?" Falei: "Sim". E fui estudando, fui oferecendo cursos pequenos no início, né, coisas simples, o que eu podia fazer bem, e cada vez aumentando mais. Então, eu já estou quase há 15 anos aqui na Alemanha e 13 anos trabalhando com turismo. Hoje em dia eu posso dizer que eu faço qualquer coisa em Berlim. Então, Uau, porque são 13 anos, não tem como, você acaba conhecendo tudo mesmo, né. claro. Então eu estou muito feliz hoje com esse sucesso, né. E quando você veio para Berlim e largou toda a sua carreira consolidada no Brasil, você tinha quantos anos, Cássia? 48. Você já era uma mulher madura. E você não teve medo? Você não teve receio? Como é que foi essa transição? Algumas pessoas, né, claro, como sempre, ficaram receosas, né, eu também, um pouco de dúvida. Só que quando você é professor de inglês, você sabe que você nunca vai ficar sem emprego, entendeu? Então eu pensei: "Se der tudo errado, o que vai acontecer é que eu vou voltar e vou ganhar menos, mas a própria cultura inglesa me contrataria". O emprego de professor eu tinha garantido, eu poderia ganhar menos, não ser gerente logo de cara, mas certamente eu conseguiria, porque eu já tinha feito isso, né, 9 anos antes de vir para a Alemanha, para ir para a Suíça. Ali foi um ato mesmo de coragem, mas eu era mais jovem. Voltei, foi a mesma coisa, eu comecei como uma professora numa filial mais distante, né, ganhando menos, mas rapidamente eu fui crescendo, acabei virando gerente, então eu pensei: "Se der tudo errado, eu consigo o emprego voltando para o Brasil". Eu não estava satisfeita na filial, né, tem uma coisa muito bairrista, né, o Leblon, eu não sou do Leblon, eu sou da Barra, isso me incomodava, né, porque apesar de eu ter um apartamento lindo, num lugar lindo, numa praia maravilhosa, né, parecia que não.
E também esse público era muito difícil, eram muitos problemas. Eu tinha 32 professores, 3 secretárias, era gigante, 1.600 alunos. Então eu estava um pouco cansada e aí eu, né, tentei mudar, né, e deu certo. Olha só. Bem, o casamento não deu certo, mas a empresa continuou. E como é que você deu esse banho no alemão que não acreditou em você de jeito nenhum? É, pois é, né, a gente até diz hoje em dia, assim, que o casamento deu certo por um tempo, né, depois não deu, e as coisas passam, né, eu tive vários casamentos, né, eu estou no sexto agora, né, e também Uau! eu estava trabalhando com a moça de marketing, que ela colocou nessa coisa de relações tóxicas e tal. Olha, eu acho que sim, eu vivi relações tóxicas, né, mas eu acho que é muito difícil o livro, apesar de abordar isso, ele não aborda de uma forma tão pesada, né, porque todos nós, seres humanos, temos as nossas dificuldades, entendeu? Então, eu não posso dizer que porque eu sou mulher, eu sou maravilhosa e o homem não é. O homem também tem as suas dificuldades, eu também errei, eu também erro, não é? Então, apenas é uma coisa que ficou difícil a convivência, né? E como eu sou independente, não tenho filhos, é mais fácil ir embora, né? Então, assim, se eu tiver que dar um conselho, quando a gente fica mais velha, a gente dá conselho, né? Seja independente. Uma mulher não pode, nem mulher não, também se você for um homossexual. Estou falando isso porque eu trabalho, né, com turismo, então eu recebo muitos casais, homens com homens, mulheres com mulheres, mulheres com homens, mulheres mais novas com homens mais velhos, e isso para mim e depende do sexo. Tem o poderoso na relação, muitas vezes, né? Tem a relação que é igual, igual. Então, um parceiro trabalha, o outro trabalha, divide e tal. Então, eu vejo ali uma igualdade na hora da escolha, no que eu quero fazer, o que eu quero comer. Mas existem relações em que um é o poderoso, um paga e o Uhum. outro não é. Então, esse outro, ele tem que estar muito, exageradamente bonito e perfeito o corpo, tem que aceitar tudo, tem que estar doce o tempo todo. Geralmente são pessoas que não conseguem comer, não conseguem aproveitar, porque estão tão preocupadas em manter, né? Então, eu tenho visto isso, que não é uma coisa de homem e mulher, tá? Eu já recebi mulheres em que uma era poderosa e a outra... É, são as dinâmicas, né, nos relacionamentos. Sim, Independe do sim. gênero, independe do É, sexo, né? entendeu? Uhum. Então, como eu acho que é importante para o ser humano ele ter uma independência, tá? Então, eu acho que o parceiro vai respeitar, e caso o parceiro não lhe respeite, você pode ir embora, entendeu? Porque todo mundo fala, essa relação está tóxica, vai embora. Tem muita gente que não pode, É. entendeu? E aqui acontece muito, né? Eu estava na embaixada outro dia, a gente estava falando sobre violência doméstica. Então, muitas brasileiras vêm para a Alemanha, né? Chega aqui, não falam nem alemão nem inglês, dependentes do homem. Aí esse homem, se ele não for um bom caráter, começa o problema, entendeu? E a mulher não tem para onde ir, ela não tem uma família que ela possa no meio da noite ir para casa da mãe, da amiga, então ela vai ter que sofrer esse problema, né, sem ter. Então isso é que eu acho que é o conselho que eu dou para qualquer ser humano. Você tem que ser independente para sair de uma relação ruim a hora que você quiser. E você saiu 6 vezes. Isso é impressionante, isso nos revela assim o quanto que de coragem uma mulher como você tem que ter. Como é que você reflete olhando para trás todo esse teu legado de ter tido coragem de ter saído de 6 relacionamentos, 6 casamentos, né? Acredito que foram casamentos mesmo que não deram certo. Como é que você olha para esse seu legado e esse seu comportamento de não ter tido medo e seguido em frente? De novo, né, eu nunca esperei isso, eu era uma menina muito tímida, comecei a namorar bem tarde, né, então eu nem achava que ia ter, assim, né, um grande namorado e acabou. Mas assim, né, talvez por ter sido muito presa, né, os meus pais, né, eram da Paraíba, minha mãe ainda está viva, né, mas meu pai já faleceu, então eram regras, né, meu pai militar também, muitas regras, e como eu disse, eu acabei casando virgem, que eu não recomendo também a ninguém, porque é tipo o test drive que você não faz, né, e aí quando você já está dentro da relação que vê que não funciona, se você tivesse, né,
antes, né, tido relações sexuais, você já ia ver que aquilo não funcionava, você já desistia antes de casar, mas eu só descobri isso dentro da relação, não é? E aí cada um teve o seu, né, o seu problema lá que não dava para eu ficar na relação. E com força, né, claro, no início eu voltava para casa dos meus pais, eu voltei, eu tinha essa base, mas não foi bom também, não foi esse paraíso que venha, querida, entendeu? Nem sempre eles aceitavam, eles achavam que eu não deveria separar, que eu deveria continuar. E aí eu ficava pouco tempo, né, no início eu ganhava menos, eu era jovem, tá? E aí comecei a morar sozinha com vários problemas, até deu rato na minha casa, que era um apartamento simples, aquelas coisas. De vida, né? Né, porque hoje em dia eu não tenho mais esse problema, porque eu conquistei, né? A gente tem uma situação financeira Claro. melhor, porque trabalhou a vida inteira, mas já passei por tudo isso quando jovem. Mas aí é aquela garra, né, de não, é melhor morar aqui sozinha do que estar na casa dos pais, com as regras dos pais, né? E aí você vai encontrando outro amor, você confia, mas aí tem outro problema, porque você nunca repete o mesmo problema, né? Aquele problema você não quer mais, você já vê quando você encontra o homem, e ele está fazendo a mesma coisa que o outro. Nesse barco eu não entro mais, mas aí você entra no outro, que às vezes É. afunda também, não é? Então, É problema, mas com outra cara. Sim. e assim foi, né? E aí, como eu digo, agora mesmo, eu tô agora no sexto, né? Eu acabei 5. Mas esse eu estou há 10 anos e eu tenho uma visão agora um pouco diferente, né? Realmente também, ele é um homem muito bom de caráter, tá? Eu acho que isso é o que é importante. Tem muita coisa muito chata, entendeu? Por ser homem, homem é diferente de mulher, entendeu? Tem as loucuras dele lá, como a gente tem as nossas por ser alemão, entendeu? Por ser ele, né? Mas existe uma coisa que é caráter. É um cara que ele é honesto, eu confio nele, ele é bom, ele gosta de mim. Então, essas picuinhas do dia a dia vai existir, gente. Existe quando a gente mora com a mãe, quando a gente mora com a amiga, quando a gente mora sozinha. Sempre tem. A vida tem dois lados, é luz e sombra, entende? Então, se o cara não é um mau caráter, né? Essas coisas a gente tem que ir lidando, né? E aí eu trabalho muito com afastamento. Vocês estão vendo aqui um quarto todo, né? Eu quis botar um fundo melhor, mas não consegui. Mas é um quarto todo meio esotérico, é meu quarto de yoga, né? Ele não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas esse é o meu quarto, é o meu lugar. Ele tem o dele, ele gosta de aviões. Eu tenho a minha geladeira, ele tem a dele. Entende? Então, assim, a gente vai parando de brigar, porque a geladeira dele é uma confusão, é tudo resto de comida, um monte de cerveja, e era briga diariamente, porque o meu é tudo nos potinhos de vidro, assim, sabe? E aí, Sei. pronto. Ele tem a dele, eu tenho a minha, ninguém perturba ninguém, e assim a gente vai lidando. Eu acho que esse talvez seja o segredo, e aí a nossa relação está durando mais, e não tenho previsão de separar. Que Eu tô bem da lindo. minha relação agora. E ir para o sétimo, oitavo, nono casamento, que se rolar também tá bem, né? Tudo isso aí faz parte da sua lista de coisas lindas a se viver nessa vida, né? Não? Eu digo que se eu pudesse, e noutra vida, se eu começasse de novo, eu não casaria mais, tá? Eu acho que viver numa casa com um homem não é bom para a mulher. Pelo menos na nossa sociedade, tá? E aí, por mais que a gente diga tem que ser assim, não adianta. A gente cresceu de um jeito, a gente acaba fazendo, tá? Eu, pelo menos, se está muito bagunçado, eu posso reclamar, mas eu acabo fazendo porque eu não gosto da bagunça. Eu acho que ainda é na sociedade melhor para o homem. Então, eu acho que o ideal para mim seria eu morar até na casa ao lado, como eu faço com as geladeiras, entendeu? E aí você mora ali, meu bem, você cuida das suas coisas, entendeu? E eu aqui na minha casinha, a gente se encontra, né? Para beber um vinho, para namorar, para passear. Eu acho que essa é a relação ideal. Todas essas histórias e suas revelações e esses conselhos tão interessantes que você está dando, também a gente encontra no seu livro. O Protea traz um pouco dessas suas experiências no casamento, dos seus dilemas. O livro ele vai mais abordar a minha história, né? Então vai mostrar o que eu vivi, como foram as relações. Mas ele não vem meio trazendo assim conselhos, nada disso, né? Quer dizer, você vai de repente pegar alguma coisa, né? Lendo o que eu fiz, as minhas decisões, as decisões que eu tomei em momentos críticos da minha vida.
né. Então você vai pensar: "Ah, eu teria feito diferente, eu faria igual, então é uma boa ideia", né, mas o livro é mais contando a minha história, mas assim, contando, né, quem conta, quem escreveu mesmo foi a Renata, e a Renata tem 35 anos agora, então ela tem um outro olhar, isso fica bem interessante, porque ela é uma segunda voz no livro, ela conta que me encontrou, como ela me viu, e ela começa a contar a minha história, entende? Então tem parte que é o olhar dela, né, e aí eu até vou atingir um público mais jovem, e tem o olhar, né, e tem a minha voz, né, contando a minha história. Então é mais isso, você vai, ouvir ou ler a minha história, e aí você vai tirar alguma coisa para você. Ah, eu tô super curiosa. E Cássia, como é que você se sente sendo essa mulher tão aberta a experiências da vida, 6 casamentos, morou em vários países, conhece pessoas do mundo inteiro, criou uma nova profissão, como saiu da área da educação e se tornou uma trabalhadora profissional do turismo renomadíssima aqui em Berlim. Como é para você ser essa pessoa tão cheia de paixões? Cansa às vezes? Hoje em dia se fala muito que nós temos que ter muitos lados, né, dinâmicos e fazer tudo. E se a pessoa não é assim, não é? Então eu questiono um pouco isso. Tem a mulher, por exemplo, que mora aqui na Alemanha, que ela veio acompanhando o marido, e ela é dona de casa, e ela está com as crianças em casa, e ela não pode se sentir menor, né, porque ela não está trabalhando. Aquele é um acordo de uma família, tá? Mas eu sinto uma pressão muito grande. E aí eu tenho até uma coisa que eu li, que eu achei muito legal, eu quero ser a atleta agora espiritual. Eu vou explicar. A gente começa como um atleta, ou fazendo exercícios, a gente começa muito na vida com a mente, né, então a gente está aprendendo, a gente quer aprender tudo quando a gente é jovem, né, então a gente vai para a escola, a gente vai aprender uma profissão, focado muito nisso, né, em aprender eu sinto o seguinte, que agora é a época de exercitar a minha alma, entendeu? A minha necessidade, a minha sede agora é de parar, de meditar, de estar com a natureza. Vocês estão vendo aqui, eu sou muito pagã, né, paganista, eu gosto da natureza. Então, eu quero, é um momento agora, esse é o meu exercício, eu quero, em vez de todo dia ir para a academia, eu vou por causa da saúde, tá? Ou todo dia trabalhar, eu vou por causa do dinheiro. Mas agora a minha busca é do exercício espiritual, entendeu? Parece assim, é me preparar para a morte, entendeu? Porque assim, a mulher quer ficar super. Vem cá, qual é o homem que tá, gente? Qual é o homem que tá super sexy, de barriga de tanquinho na nossa idade? Se você olhar no mundo real, os caras estão tudo mais velhos também, não é o cara da artista da TV. Os nossos homens aqui de 60 anos estão bem pior que a gente, entendeu? E a gente ainda está gatíssima, né? Eu não estou gatíssima por cara de 30, mas eu estou gatíssima por cara de 60. Então, e os próprios homens de 60 também têm uma outra busca, né, de aconchego, de uma mulher que acompanhe, que converse, que beba um vinho. Já não é atleta sexual, porque eles também não são mais, entendeu? Claro. Então, eu sinto que eu estou entrando nesta fase agora que eu quero exercitar isso, essa parte mais espiritual. É interessante o que você falou com relação à pressão, né? De performar, da gente ter que ter mil e uma coisa para fazer. Vale lembrar que a multipotencialidade não significa que a especialização seja algo negativo, de jeito nenhum. Tem pessoas que vieram ao mundo para serem especialistas. Isso é muito importante. O especialista vai fundo naquele assunto, né? E vai ali tendo uma única vida, uma única paixão, mas vai também transformando o ambiente. A pessoa multipotencial, ela é a pessoa da abertura para o novo. Ela busca novas paixões, ela se interessa por outros aprendizados e vai trazendo essa inovação para dentro da especialização, né? E claro, e cada pessoa tem a sua forma de viver e todas elas são legítimas e bastante importantes. Eu trago a questão da multipotencialidade olhando aí para o teu currículo, dessa mulher que se reinventa, que está aprendendo, que agora está interessada em espiritualidade e em ser uma atleta espiritual. Isso também não é um novo conhecimento, isso também não acrescenta a sua cesta de metamorfoses que você é hoje em dia? Você falou bem, né? Realmente uma mulher de multifacetas e talvez seja o início agora de uma outra Cássia, né? Me reinventar de novo,
não é? Então, dentro de outra área, né? Pode ser, mas eu sou assim mesmo. Eu sinto muito que tem alguma coisa me chamando diferente e tenho que ir. E como eu disse, né? Eu acho que cada pessoa é uma pessoa, mas é necessário que cada um tenha um propósito. Você só não pode viver a vida do outro, né? Então você é casado e o marido acha que é melhor aquilo para você, você vai fazer comer. Então você vai ser sempre infeliz. Talvez também seja por um corpo, porque tem muitas mulheres que estão presas a um padrão de beleza que alguém, né, estipulou. Eu vejo eu mesma, sem querer, eu viro um padrão. Muitas pessoas, quando me encontram, ficam me olhando e eu tenho até, assim, dificuldade de ser eu mesma, porque eu vi que elas me idealizaram, entendeu? Elas esquecem que quando eu falo aqui, que quando eu falo no Instagram, é um recorte da minha vida, não é? Eu não estou todo dia com essa roupa, não é? Eu não estou todo dia com o cabelinho arrumado, não estou todo dia rindo com meu marido, não estou todo dia feliz com meu cachorro. Às vezes meu cachorro me enche o saco, brigo horrível com o marido, acordo horrorosa, entendeu? Mas a pessoa idealiza e aí quer buscar isso para si, entendeu? Eu vou ser sempre e ninguém é, né? Então você tem que buscar a sua essência. O que é bom para você? Ah, eu quero fazer 1000 coisas, mergulhar em tudo. Eu quero focar em uma coisa só. Eu quero parar hoje. É importante que você, claro, é, fale com o seu parceiro e tal, também não é eu vou viver o que eu quiser. Se você está dentro de uma relação, você precisa respeitar o outro, seja quem for, homem, mulher, pai, filho, né? Existem acordos, mas acordos em que você também viva a sua vida. Eu acho que isso é importante. E como é hoje a sua relação com o corpo, sendo hoje uma mulher madura? E como era antes? Você menciona, inclusive, no seu livro, essa questão de ter sofrido bullying. Como é que é essa relação hoje que você tem aos 60 e como era antes? O bullying não foi muito com o corpo, foi mais por eu ser CDF, né? E ser muito jovem na escola, brincar de boneca ainda quando as pessoas já estavam namorando, né? E o corpo foi porque eu comecei a fazer dieta muito cedo, né? Eu não era gorda, né? E os meus pais, eu até entendo, como eu disse, eu entendo todos os seres humanos. Meus pais tinham medo que eu ficasse muito mais gorda e as chances eram menores, principalmente naquela época. Hoje em dia os corpos são mais aceitos, mas na época existia o mesmo padrão. E também sofri muito com o cabelo, né? Esse cabelo que na época tinha que alisar, tinha que ter aquele padrão europeu de corpo, de cabelo, não é? Então, isso foi um sofrimento, porque até hoje eu não consigo colocar um grão de comida no prato ou na boca que eu não pense em quantas calorias aquilo tem. Eu não consigo comer livremente. Eu comecei a fazer dieta com o quê? Com 10 anos, entendeu? Então, isso ficou na minha cabeça, embora eu faça análise há muitos anos, é um problema, entendeu? E a gente sofre com isso, né? E, claro, eu não estou dizendo que eu tenho distúrbio alimentar, né? Eu digo assim, acho que 85% das mulheres da minha idade são assim, porque a gente cresceu assim, né? É. Em relação ao corpo e também engordar, eu não acho que a menopausa e a gente, até agora, tá? O nosso corpo é tão pior assim, tá? Eu já passei a menopausa há muitos anos, eu particularmente não sofri tanto, fiquei grata de não ter mais que menstruar, né? Eu faço yoga há muitos anos e eu nunca fiz yoga tão bem quanto eu faço agora. Eu faço posturas invertidas que eu não fazia com 30 anos, entende? Então, até agora, o meu corpo ainda não sofre da velhice, tá? Pode ser que depois vá mudar, deve É. mudar, né. Eu só vejo assim, claro, tem mais rugas, né, o pescoço não é mais igual, mas a nível de saúde eu acho que tinha uma parte de culpa minha pela má alimentação, por sedentarismo, por não ter a vida que eu tinha quando eu era jovem, tá. Comia Claro. em casa, comia com a mamãe, a comidinha direitinha da mamãe, não é, mais atividades físicas, entendeu. Eu nem gosto de usar muito a palavra dieta, né? Porque dieta ficou muito associada com a questão de preocupação com o corpo, com magreza e tal. Isso já não faz sentido em qualquer idade, imagina agora, né? Eu gosto de dizer que eu como normal, e o comer normal é comer o que é saudável, é comer o que representa e que faz o nosso corpo funcionar de maneira melhor, né? E aí, tal qual como a ginástica, que a gente não malha mais para ficar gostosa, a gente malha para ficar saudável e envelhecer É. com saúde, a alimentação
segue o mesmo barco, né? E o resultado vem, a gente se torna realmente mais disposta, com a saúde mais em cima, né? E isso também, para mim, sabe, Cássia, traz muito essa questão de leveza, no sentido de que tudo o que eu faço não é mais para provar nada para ninguém, não é mais para me apresentar bonita para os outros, não é mais para me apresentar elegante para os outros, mas é para me mostrar elegante, bonita, saudável e disponível para mim mesma. E tá nas minhas mãos fazer isso. Isso acontece com você também? Como eu disse, né, eu não vejo homem procurando isso na nossa cidade. Tem os homens que estão procurando a mocinha, né, toda malhadinha, mas aí eu pergunto a você, esse homem é legal? Entendeu? O homem que está procurando é um homem legal? Então, vale a pena você fazer isso por um homem que não é legal? Porque eu vou dizer a verdade, os homens legais não estão procurando isso. Porque eles sabem que eles também têm problemas, que eles também já não são atletas sexuais, que eles não têm a barriga mais, têm o cabelo branco. Eles sabem também disso. Então, eles não estão procurando, claro, uma mulher bonita, bem cuidada, normal, mas você não precisa ser aquele. Isso aí é uma coisa fictícia, entendeu? Então, tem homem que procura isso, mas geralmente não são os homens legais, são os homens que estão te procurando como objeto, vão te usar. Você quer ser usada? Então, pensa bem, você vai gastar uma grana para ficar com um corpo maravilhoso, vai sofrer, vai tudo, por um homem que não é legal, entendeu? Então, fica normal, fica bonitinha, bacana, e vai achar um cara super bacana também. Ai, que delícia. Olha só, esse papo gostoso já tá aqui me inspirando. Imagina quem está nos ouvindo, né? Imagina o que que tem no livro, né? O Protea já está em lançamento. Conta um pouquinho pra gente do livro e o que que a leitora vai encontrar. Pois é, o Protea, ele já está na pré-venda, né? E ele vai ser lançado no dia 7 de novembro na Livraria da Travessa, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu vou para lá, vou lançar lá, né? Junto com familiares, amigos, né? Vários convidados. Então, está sendo assim um sonho para mim. Eu comecei a escrever, mas eu não consegui, eu procrastinava, eu me estendia muito, e Renata que organizou tudo. Então, eu e Renata estamos há 4 anos fazendo esse livro, muito caprichado. É um livro gostoso de ler, ele está mais longo, né? Mas você pode ler partes, entendeu? Eu acho que está muito interessante, está bonito, está caprichado, né? A capa é bonita, também é um livro que vai decorar a sua casa, né? E é isso, é um livro de uma mulher falando com mulheres, tá? Então ali você vai se encontrar, porque são essas nossas batalhas femininas, né? E eu acho que isso é que é o mais importante no livro, tá? É uma história que pode inspirar outras mulheres. E Protea é o nome de uma flor, não é? E por que que você escolheu a Protea para ser o título do seu livro? O título foi muito difícil de encontrar, passamos meses, né, ninguém encontrava um título. E aí tem uma coisa que acontece no livro que eu não posso falar porque é o spoiler, né? E a gente estava revisando justamente isso e eu falei, nossa, porque tem uma flor proteia no livro, né? Eu falei, olha, e eu me lembro que quando eu escolhi essa flor, né, nessa passagem do livro, eu já tinha analisado isso, é a flor símbolo da África do Sul. É uma flor que ela vive, ela floresce, né, apesar das dificuldades, né, que é um clima mais árido, mais seco, e ela é linda, né, e até depois de morta, né, ela seca, ela vira uma mandala, tá, que é meio essa geometria universal, tá, é fascinante, né, então é uma flor que ela se reinventa. E eu achei que tem muito a ver com a minha história, né, de metamorfose, me reinventar, de, apesar das diversidades, florescer. E aí eu sugeri o nome e todo mundo gostou, e aí foi aprovado. Que lindo! Agora eu quero uma Protea na minha casa, porque eu adorei, me identifiquei demais. Como é que foi para você olhar para a câmera, gravar seus depoimentos, trazer um pouquinho do dia a dia do seu trabalho como guia turístico aqui em Berlim? Foi difícil ou foi tranquilo para você? No início eu era tímida, né, eu não sabia fazer muito bem, agora eu faço com muita facilidade. Eu tenho um lema, sempre ser verdadeira. A política, eu não vou ficar brigando por política, nenhum político me merece. Então eu tento ser o mais neutra,
o mais próxima da realidade possível, porque cada um vê a realidade de uma forma, não é? Então, o que eu acho que essa é a chave do sucesso. As pessoas confiam em mim, confiam no que eu digo, confiam no meu trabalho, porque não vão assim dizer, a Cássia falou isso, mas o que eu falei, entendeu? É o que está acontecendo. Então, ser fiel à realidade, não ficar inventando, não ficar mentindo, não ficar. É ser real. Esse eu É, acho que é o segredo. quanto mais velhas somos, melhores. Melhor a nossa reputação, né? Bem, eu queria agora chegar no momento final, que é a pergunta que eu sempre faço para as minhas entrevistadas. O que que a Cássia diria para a Cássia dela de 20 anos e o que que você diria para a sua Cássia de 90 anos? Bem, para a Cássia de 20 anos, eu diria, antes de pensar em qualquer relacionamento, seja independente. Foque na sua independência financeira. Afinal de contas, nós nascemos só, nós somos sós nesse mundo. Você vê, eu não tenho filhos, né? Eu acho que filho não é garantia nenhuma, não vai tomar conta de você que você ficar mais velha, mas existe um vínculo. Mas digamos que o meu marido faleça ou não me queira mais, eu esteja lá com 80 e poucos anos, nós somos sós, a gente fica esquecendo isso. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter irmão, não vai ter ninguém. Então você tem que conquistar a sua independência para você viver bem nesse mundo, viver bem, feliz, de cabeça, isso para de 20. E para de 90, é, faça o que você é, quer, né? Respeitando os outros, mas não vá na onda das modas, do que dizem. Siga o seu coração, entendeu? A gente sabe aqui dentro o que é bom para gente, né? O que é bom para gente. E ajude os outros, ajude, porque os jovens precisam muito da gente. Eles precisam muito, eles gostam muito da gente, eles vêm para a gente. E a gente tem muito para dar e para dividir, para abraçar, para amparar os jovens. E este foi o 29º episódio de Um Caos à Parte. Hoje eu conversei com a empreendedora e influencer Cássia Freire Hendig, que acaba de lançar o livro O Protea, contando toda a sua história e os fatos que marcaram uma vida de uma mulher multipotencial que vive muitas vidas e transforma o mundo com a mente dela e essa visão tão criativa e aberta para o novo. Falamos sobre a multipotencialidade, o direito à pausa e também a serenidade na maturidade. Aqui eu falo com e para mulheres maduras, inquietas, questionadoras e criativas que fazem de suas histórias sempre um caos à parte. Se você quer ficar por dentro das novidades, dá um like, compartilha esse vídeo, segue o canal, aciona aí o sininho e acompanhe o meu caos e de outras mulheres maduras no Instagram, noemia.umcausaparte, aqui no YouTube e na sua plataforma de podcast favorita. Assim, a gente espalha a semente da beleza da maturidade e da ousadia de mulheres fantásticas, mais velhas, mais experientes e, sim, bem caóticas com propósito, pelo mundo. Até o próximo episódio.